Amém. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre o que você está ouvindo, ou quem você está ouvindo. Eu gostaria de convidar você a abrir lá a sua Bíblia, se você está com ela, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 22. E diz assim: Senhor, seu Deus, o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenara. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensam: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando este profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Aqui dentro deste texto, a parte que Moisés está dizendo que foi o povo que pediu para que Deus colocasse uma pessoa que falasse, que Deus falasse através desse profeta, dessa pessoa. Está se referindo lá no livro de Números, também de Êxodo ali, quando Deus ele se apresenta ao povo de Israel depois de 3 dias de jejum, e o povo fica com medo. Então Deus começa a falar com o povo através de Moisés. Mas o que eu gostaria de estar salientando aqui são alguns pontos. Desde o início de toda a criação, está no coração de Deus o desejo de Deus de se comunicar com os seus filhos, de se comunicar conosco. Lá no livro de Gênesis, quando olhamos Deus toda tarde, tendo um tempo de conversa com Adão, nós vemos o prazer que Deus tem de estar falando conosco. Mas também nós observamos que o homem é curioso. Ele tinha interesse de conhecer outras coisas, de ouvir outras coisas. E nesse interesse de ouvir outras coisas, ele acabou pecando contra o Senhor. E quando nós olhamos aqui no livro de Deuteronômio, esse que nós acabamos de ler, nós observamos esse desejo de Deus de ter esse tempo para conosco e de se comunicar conosco. Bom, nesse tempo em que as coisas estavam começando, se é que podemos dizer assim, Deus ele levantou profetas, homens cheios do Espírito Santo, que falavam conosco, que falavam com os homens da parte de Deus, e também intercedia a Deus da parte dos homens. Mas
o que acontece neste texto que nós observamos que Deus nos alerta para o falso, para aquilo que não é verdadeiro? O texto também fala para que tenhamos cuidado com o que estamos ouvindo. Nem tudo o que estamos ouvindo vem da parte de Deus. Nem tudo aquilo que as pessoas muitas vezes estão falando está vindo da parte de Deus. E Deus aqui, Ele coloca uma maneira de como nós entendemos que aquilo vem dEle. E o que Ele diz é aquilo que, se cumprir, de fato vem dEle. Mas aquilo que não se cumprir, não está vindo dEle. Então, no livro de Deuteronômio, observamos que o desejo de Deus, a maneira que Deus quer trabalhar conosco, é uma maneira pessoal. Mas ainda Ele não conseguia ter isso. E quando vamos mais adiante no livro de Mateus, observamos Jesus dando uma palavra também a respeito dos falsos profetas. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao 23, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? E em Seu nome não expulsamos demônios? E em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por que Deus, Ele nos alerta por falso? O falso, ele existe desde a criação do mundo. Desde quando Deus colocou o homem na terra, Satanás também ele vem tentando pregar mentira e também engano. Então Deus ele vem dizendo que Ele quer falar conosco, Ele quer ministrar o nosso coração, Ele quer ter um relacionamento conosco, mas nós precisamos estar atento à verdade e atento àquilo que é falso. Só que Jesus, quando Ele está falando essa palavra, Ele diz uma parte que é muito chave, que é muito importante, que Ele diz o seguinte: a pessoa que está falando, ela faz a vontade do Pai. Entre outras coisas que podemos ver aqui, é que ele também fala daquilo, dos frutos que essas pessoas estão gerando. Que fruto é esse que essas pessoas estão dando? Porém, ele insiste e diz ainda: mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ele nos chama a essa atenção. E agora eu quero ler com vocês ainda mais um texto que está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. João escreve às igrejas, às 7 igrejas. E aqui ele está falando à igreja de Filadélfia. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Guardarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no livro de Apocalipse, observamos mais uma vez Deus chamar a nossa atenção para aquilo que é falso, quando Ele diz daqueles que mentem. Mas Deus também, Ele está mostrando que essas pessoas verão o quanto Ele nos ama. Mas aqui, no finalzinho deste texto, ele está dizendo algo que mudou a partir do Novo Testamento. O que o Espírito diz à igreja. Antes o Espírito usava uma pessoa, através da vida do profeta, ou pessoas específicas. Agora, a partir da vinda de Jesus, o Espírito veio à terra, e como diz lá no livro de João, quando Jesus ele estava partindo, ele dizia: vos prepararei lugar, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que hoje que fala conosco da parte de Deus. Não que não exista mais profetas, não que não exista mais homens sendo usados por Deus para pregar e falar da parte de Deus. Mas olhamos hoje para um contexto geral do mundo e também da nossa nação. Toda essa confusão que se causa com tantas informações. Hoje, tantas informações também geram dúvidas. E uma das coisas que observamos dentro deste texto é a dúvida que entra no nosso coração de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E Deus ele está nos ensinando a ouvir Ele e a entender que aquilo que provém dEle vai acontecer. As obras que Ele está fazendo, aquilo que Ele está falando, está acontecendo. Desde a criação do homem, Ele quer que você e eu possamos ouvir Ele. Desde o início, Deus se esforça em todo momento a falar com cada um de nós. Quando nós olhamos a história do mundo, olhamos as histórias que a Bíblia mesmo conta, de como Deus usa-se para chamar a nossa atenção, Deus usa essa pandemia para que nós possamos parar e ouvir a Deus. Quando nós observamos no início dessa pandemia, várias pessoas cantando em sacadas, pessoas clamando a Deus, orando em sacadas e falando com Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Várias pessoas cantando ao mundo inteiro, víamos cenas de pessoas cantando a Deus. Mas muitas pessoas talvez não estariam nem entendendo o que está cantando. Talvez não estava nem compreendendo, mas estava entendendo uma única coisa: que Deus é a solução dos nossos problemas. Deus é a solução na nossa vida.
Nós ouvimos também que o mundo não será mais o mesmo depois desse tempo que nós estamos vivendo. Talvez não seja mesmo para todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e ouve a voz de Deus. O mundo não é mais o mesmo, a sua vida não é mais o mesmo. Deus, mesmo com toda a sua onipotência, onipresença, onisciência, Ele olha para nós e mostra o amor dEle para conosco. Não é prazer de Deus ver nenhum de nós perecer, seja em qualquer que seja a situação, mas Ele está disposto a fazer de tudo para que você e eu possamos olhar para Ele e ouvir o que Ele tem a nos dizer. E o que Deus tem para nos dizer nesse dia de hoje? O que Deus tem para nos dizer diante de toda essa quarentena que estamos passando? O que Deus tem a dizer diante de todas essas pessoas que têm pego esse vírus, diante das famílias que perderam os seus entes queridos, diante das pessoas que conseguiram ser curadas desse vírus? O que Deus tem para dizer diante dessas pessoas? Ele tem para dizer a mesma coisa: olha para mim, eu continuo aqui e eu amo você. E uma das coisas que nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor é porque nós estamos caminhando para um tempo onde as pessoas esqueceram de Deus. Trabalhei por um tempo em um certo país na África. E quando resolvemos fazer um treinamento com um grupo de líderes, pastores, ao chegarem no local, no caso na minha casa, eu pedi para que eles entregassem celulares, rádios, revistas, livros, tudo aquilo que poderia tirar a atenção deles. No começo eles ficaram um pouco resistentes. Como que as famílias deles iriam entrar em contato com eles, se alguém ligasse para eles. Então eu disse para eles o seguinte: quantas vezes você subiu ao púlpito e disse que não tem tempo nem para orar? Quantas vezes você já disse que não consegue nem ouvir Deus, porque você tem que dar aconselhamento para um, socorrer a outro, cuidar da sua família, cuidar da igreja, e você não tem tempo? Agora eu estou proporcionando para você esse tempo, de você ter o tempo que você vai estar aqui comigo, para você ouvir Deus e entender os propósitos dEle para a sua vida. E um desses pastores olhou e disse assim: bom, agora não temos mais argumento nenhum. Então eles entregaram os seus celulares. A intenção não era pegar os celulares ou o que eles tinham trazidos, mas tirar a distração que eles tinham por meio daquilo. E hoje, qual era a sua distração? Antes não tínhamos tempo para fazer nada. Antes não tínhamos tempo para orar. Antes não tínhamos tempo para ler a Bíblia. Antes não tínhamos tempo para refletir sobre as nossas vidas. Antes não tínhamos tempo para Deus. Nós vínhamos no culto, nós participávamos do culto, voltávamos para as nossas vidas e tudo era tão corrido e não tínhamos tempo para nada. Hoje Deus parou o mundo, Deus colocou o mundo em quarentena, e o que o mundo fez? Foram até as sacadas e começaram a glorificar a Deus. Pode ser que muitos deles não sabiam o que fazia, mas Deus está tocando nas nossas vidas. Quando nós deixamos de olhar para Deus, nós começamos a dar ouvidos às vozes que estão vindo lá de fora, que estão dizendo coisas que estão fazendo mal para nós. Ouvir esses falsos profetas, essas pessoas que muitas vezes querem ver o caos e trazer o caos para a nossa vida, isso faz mal para nós. Deus, Ele nos chama para nós sentarmos e olharmos para Ele e ouvirmos Ele. Deus, Ele não quer mais trazer apenas uma pessoa para falar com você da parte dEle, Ele quer falar com você diretamente. Deus, Ele quer falar com você. Se você está passando por um momento de enfermidade, Ele quer falar com você. Se você está passando por um momento de depressão, Deus quer falar com você. Quantas pessoas nesse tempo que nós estamos passando dentro de casa estão sofrendo tanto com depressão, síndrome do pânico, compulsão alimentar, tantas pessoas começando a enfrentar novos problemas.
E Deus está chamando a nossa atenção para ouvir Ele e o que Ele tem a nos dizer. Eu tenho certeza que neste momento Deus está trazendo à memória no seu coração algumas coisas que talvez lá estava esquecido, mas Ele está trazendo a vida aonde estava morto. E o que estava morto? Os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, aquilo que você tinha antes, que você enterrou por falta de tempo, Deus está trazendo de volta. E nós, nesse dia, eu quero que você olhe para Deus, para que Deus, assim como Ele fez diante daqueles ossos secos lá em Ezequiel, Ele traga a vida de novo no seu coração. Faça um jejum de ouvir coisas ruins, pare de ouvir coisas ruins e comece a ouvir o que Deus está falando, e Ele vai descer o bálsamo sobre a sua vida. Deus quer curar o seu coração, Deus quer que você comece a liberar perdão para pessoas, Deus quer que você peça perdão às pessoas. Por que que Ele quer isso? Porque nós estamos caminhando em direção a Deus e não andando contra Ele. E como diz aqui no livro de Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje você é a igreja, hoje o Espírito está aí na sua casa, hoje você não tem para onde ir. Você pode estar ouvindo essa palavra lavando louça, lavando carro, fazendo qualquer outra coisa, mas pare um momento agora e comece a fixar o seu pensamento em Cristo. Leva o seu coração a Deus e deixa Deus ministrar na sua vida e sarar o seu coração. Deus quer tratar no seu coração e sarar as suas enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, sejam elas psicológicas ou não. Deus, Ele quer entrar lá e tirar tudo que está fazendo de mal para você, para que você, quando sair dessa quarentena, quando você sair da sua casa, você saia curado, com novos planos de vida, com novos projetos, com novas prioridades, com novos princípios, com novos valores, com um novo olhar para Ele. E não volte à vida que você tinha antes, não porque a vida antes era ruim, mas porque hoje Deus faz parte da sua vida. Quero convidar você, aonde quer que você esteja, a fechar seus olhos, coloque diante de Deus o seu coração, não importa o que você possa estar passando neste momento, porque Deus, Ele quer o seu coração, o seu foco, olhando para Ele. Ele pode tocar em você e trazer a cura, Ele pode tocar em você, passar esse momento e breve, e você voltar à vida normal, mas Ele quer que você volte à vida normal, olhando para Ele, ouvindo Ele, entendendo que Ele tem coisas maiores para você. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, o Senhor aqui mostra, Senhor Deus, não somente um livro que nós lemos de Deuteronômio, mas nós podemos ver em toda a Bíblia, em todo momento, o Senhor dizendo, o Senhor fazendo, criando situações para que nós possamos ouvir o Senhor. E diante de todo o caos que nós temos ouvido, muitas pessoas começando a sentir medo de sair de casa, medo de ir até o portão de casa, medo de estar fazendo e pegar esse vírus. Senhor, o Senhor não nos criou para isso. O Senhor não nos trouxe nesse mundo para vivermos com medo, mas o Senhor nos trouxe para confiarmos em Ti, para conhecermos o Senhor e entregarmos nossas vidas a Ti. Agora eu peço que o Senhor vá em cada lar neste momento e toque em cada coração e toque em cada vida. Senhor Deus, todo espírito de depressão, toda depressão causada, Senhor Deus, seja por este motivo de ficar em casa ou porque já tinha uma predisposição à depressão, que o Senhor cure agora. Que o Senhor ponha ministra a este coração, e que o Senhor tire, Senhor Deus, todo pensamento de suicídio, pensamento, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, desse período de quarentena que tem feito mal a tantas pessoas.
porque elas não estão conseguindo olhar para o Senhor. Também oro, Senhor Deus, pedindo que o Senhor toque no coração dessas pessoas que estão enfermas, preocupadas, algumas aguardando até resultado de outros exames que não tem nada a ver, Senhor Deus, com o que nós estamos vivendo. Algumas pessoas que começaram o tratamento de câncer e teve que parar, outros que estavam na fila para a cirurgia e tiveram que esperar. Pai, põe a tua mão sobre a vida dessas pessoas, traz cura, traz ministração sobre o seu coração, que os olhares delas possam estar focados no Senhor, e que elas possam ouvir ao Senhor neste momento. Oramos, Senhor Deus, pela igreja, que possa, Senhor Deus, guardar o seu coração do mal, de ouvir esses falsos profetas, de ouvir tanta notícia ruim, de ouvir tanto caos, e possamos ouvir o Senhor falando conosco. Ministra, Senhor Deus, sobre os nossos corações, traz vida onde havia morte, traz, Senhor Deus, paz onde havia guerra. Pai, entra nesse lar, aonde está havendo agressão familiar, entra, Senhor Deus, nesse lar onde está havendo discussão, não há paz. Senhor Deus, entra nessa família e traz cura, Senhor Deus, sobre os corações, libera perdão, libera, Senhor Deus, o renovo do Senhor. Pai, essas pessoas precisam ouvir o Senhor, que neste dia, Senhor Deus, eles possam ouvir o Senhor dizendo a elas: eu te amo, eu quero você perto de mim. Que o Senhor possa ministrar, trazer aquele que estava desgarrado, longe do Senhor, trazer de volta para o Senhor, aquele que não conhecia o Senhor, a ter uma revelação do Senhor, a ter, Senhor Deus, o entendimento de que o Senhor veio para salvá-lo. O teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa ministrar a esse coração, e que ele possa entregar o seu coração ao Senhor, e saber que este tempo foi o tempo que o Senhor fez, para que nós possamos ouvir a tua voz. Ministra, Senhor Deus, sobre nós, ministra sobre nossas famílias, ministra sobre cada um de nós, para que o teu nome seja glorificado, e que o Senhor seja exaltado em todas as coisas. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.